A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar nessa casa tão abençoada. Deus está neste lugar, eu tenho certeza que todos nós já sentimos a presença dEle aqui. Eu tenho certeza que todos que aqui estão já foram tocados por essa presença tão gloriosa. Eu quero aproveitar esta minha oportunidade e agradecer primeiramente ao pastor Adiel, a sua esposa, nossa irmã Fran, por mais uma vez nos abrir essa oportunidade de estar aqui, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Também agradecer esta igreja, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto respeito, que Deus possa continuar vos abençoando em Cristo Jesus. Também convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 27, versículo 1. Aleluia. Enquanto os irmãos localizam aí na sua Bíblia esse texto, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e herança do seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça um instante. Senhor Deus, estamos diante da tua presença, Pai, te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, porque já sentimos o Senhor aqui, se movendo em nosso meio, Pai. Eu tenho certeza que esta noite o Senhor já trouxe resposta, já aquietou muitos corações que entraram aqui, Senhor, agitados, preocupados. Senhor, continua falando conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, a minha boca, o meu entendimento, tudo que há em mim, eu coloco diante de ti agora, Senhor. Faça a tua vontade nesta casa, confirma a tua obra, o teu propósito sobre a vida de cada um, Senhor, que aqui está, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que fala-nos a respeito de um momento muito importante no meio do povo de Israel. Deus estava dando agora a orientação a Moisés
de como seria dividido as terras ao qual eles conquistariam ali em Canaã. Desde que o povo começou a caminhar pelo deserto, uma das promessas que Deus havia feito para eles é que os conduziria até a terra prometida. E quando eles ali chegassem, toda a casa, toda a família, toda a tribo receberia uma porção de terra por herança. E essa terra seria dividida entre cada um de maneira justa. E o povo ali começa a perseverar pelo deserto. Mas Deus também havia falado que por causa da rebeldia do povo, porque o povo não deu crédito ao que Josué e Caleb trouxeram de notícias da terra prometida, falando que era uma terra boa e que com certeza Deus os faria entrar naquela terra. O Senhor também fez uma promessa, que todos ali que duvidaram da fidelidade de Deus, que duvidaram da sua promessa, eles cairiam mortos no deserto. Eles não entrariam na terra prometida, somente Josué e Caleb. Agora nós estamos aqui nesse texto, onde eles já estão prestes a entrar na terra prometida. Deus começa a passar algumas orientações a Moisés, a respeito das divisões da terra. E Deus fala com Moisés primeiro para ele fazer um censo, para ele fazer um levantamento ali no meio daqueles homens que sobreviveram no deserto, daqueles homens que na verdade nasceram no deserto. Deus disse para Moisés: Moisés, contem a cabeça de cada tribo, homens acima de 20 anos, homens que estão prontos para ir para a guerra. E quando Moisés ali fez a contabilidade, ele percebeu que não havia mais nenhum homem, daqueles que haviam entrado no deserto, já não havia mais nenhum homem vivo, a não ser Moisés, a não ser Eleazar e a não ser Caleb e Josué. Mas a palavra do Senhor diz que então Moisés ele começa a fazer a divisão, ele começa a orientar ao povo como ia ser feita essa divisão. Para cada chefe de família, para cada pai de família, ia ser dada uma porção da terra, ia ser dada uma herança a todos aqueles que tivessem tido filhos. E quando eles estão ali naquela reunião, a Bíblia diz que 5 moças, elas se apresentam no meio da reunião. Elas vão até a congregação, elas vão até a tenda onde está Moisés, elas vão ali estão reunidos os 12 cabeças das tribos de Israel, ali está Moisés, ali está o sacerdote, e aquelas moças, elas chegam ali com um pedido a Moisés. Elas apresentam para Moisés a sua causa, dizendo: o nosso pai, ele morreu no deserto. O nosso pai não teve filhos homens. E por isso, segundo a lei que aqui foi proferida, nós não temos direito a herança nenhuma. Mas nós viemos agora aqui, diante da congregação, diante dos líderes, colocar a nossa causa, pedir para que o Senhor olhe para a nossa necessidade, porque o nosso pai, ele não era daqueles que se rebelaram, ele não era no meio daqueles que estavam junto com Coré ali que se rebelaram. O nosso pai, ele morreu no deserto, mas ele morreu perseverando, ele morreu acreditando que ele ia receber uma porção da herança na terra prometida. E agora nós não temos filhos, agora nós não temos irmãos homens, o que será de nós? Segundo aquela lei de Moisés, essas moças, elas iam precisar viver de favor. Essas moças não iam ter direito a nenhum bem que favorecesse a elas. Elas iam ter que viver de favor na casa de primos, elas iam ter que viver de favor na casa de tios, e elas acham que isso não é justo, porque afinal de contas, com certeza, durante toda a caminhada do deserto, o pai dessas moças, ele perseverava esperando receber essa herança. E com certeza ele também incentivava essas moças a perseverarem. Apesar dele saber que não tinha filhos homens,
mas ele acreditava que ele ia entrar nesta terra e que ele ia poder tomar posse e assim amparar essas moças. Só que ele morre ali no deserto. E na hora da divisão, elas se veem nessa situação como se elas não tivessem direito. E o que eu vejo aqui também é que ninguém se comove pela causa delas. Ninguém se apresenta diante de Moisés e fala para Moisés: e o caso de Zelofeade? E as filhas de Zelofeade? Ninguém se lembra da fidelidade desse homem no deserto. Ninguém se lembra da perseverança desse homem no deserto. Mas a palavra do Senhor diz que essas 5 moças, elas resolvem se unir como irmãs. E elas resolvem fazer algo que ainda não havia sido visto ali no meio daquele povo. Elas vão até diante de Moisés. Elas pedem para parar uma reunião, para parar ali uma reunião que estava acontecendo muito séria, e elas apresentam a sua causa diante do Senhor. E Moisés, quando ouve o pedido daquelas moças, ele não tem resposta para dar a elas, porque eu creio que ele também foi pego de surpresa. Ele não sabe o que dizer, ele não sabe como tratar do assunto. E eu vejo aqui Moisés, um homem tão humilde, um homem tão manso, que quando ele não sabe o que responder e ele não sabe o que fazer, ele não quer ficar fazendo de conta: não, eu sei, eu vou dar um jeito. Não, ele diz: vocês esperem aí, porque eu vou levar a causa de vocês ao Senhor. E a Bíblia diz que ele vai, intercede a Deus, e Deus responde a Moisés dizendo: o pedido delas é justo. E você vai abrir aí, vai fazer, como que é o nome, marido? Jurisprudência. Eu falei para agora, você usa um negócio de advogado aí, me ajuda. Ele vai abrir uma jurisprudência na lei, ou seja, ele vai criar uma lei, ele vai abrir uma brecha na lei, para agora essas moças serem abençoadas. Elas que outrora não tinham direito à herança, nem elas e nem qualquer outra moça que não tivesse irmãos, não tinha herança, mas por causa da ousadia delas, por causa da coragem delas, Deus muda um cenário em favor das mulheres. Labaia, Suricalaiachai. E Moisés, ele volta ali e diz: olha, a partir de agora, quando o pai morrer e não tiver irmãos, a herança será dado às filhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que me chama a atenção, irmãs, é a maneira como este pai, Zelofeade, ele criou essas meninas. Ele podia ser um pai que, ao ver as suas filhas nascerem no deserto, ele podia ser um pai frustrado, um pai amargo, porque o sonho de todo pai israelita era ter um filho homem, era honra ter um filho homem. Toda a expectativa de futuro, de gerações estava quando nascia um filho homem. Era festejado o nascimento da menina, mas a honra, o orgulho do pai era quando nascia um filho homem. Aí eu vejo Zelofeade caminhando pelo deserto, e a esposa ficando grávida, e talvez a expectativa dele seria: nós vamos ter um filho, tomara que seja um menino. Mas não nasce um menino, nasce uma menina, e ele coloca o nome de Macla. Sabe o que significa a palavra Macla? Confiança. Eu vejo aqui a fé de um pai olhando para aquela filha e dizendo: olha, menina, talvez os teus dias não sejam fáceis. Olha, menina, talvez a tua caminhada não seja fácil, mas todos os dias eu vou te chamar de confiança, para você entender que se você confiar no Deus Calaiastéria, que tudo pode, nenhum vento vai te fazer parar na metade do caminho. Aleluia. E esse pai continua a caminhada no deserto. Aí a esposa fica grávida novamente, e talvez ele pense: agora vai vir o menino, agora vai vir o filho homem que tanto nós esperamos. Mas o menino não nasce. Quem nasce? Nasce outra menina, que eles colocam o nome de Noa. Sabe o que significa Noa?
perseverante. Ele olha e diz: filha, talvez o teu futuro não seja fácil, talvez a tua caminhada não seja fácil, mas eu vou te chamar todo dia, eu vou profetizar na tua vida que tu és perseverante, que tu és perseverante. Tu não vai desistir fácil, tu não vai esmurecer fácil, tu não vai parar fácil diante das dificuldades. A esposa fica grávida de novo. Talvez a expectativa é: agora vem o filho homem. Mas aí nasce Ogla, que significa mulher decidida. Quem não anda com os pés amarrados. Alaia, Súria. Eu creio que ele olha aquela menina na mão da sua esposa, e talvez no coração dele, talvez os vizinhos, talvez o acampamento em volta, olha e diz: viu o que aconteceu lá na casa de Zelofade? Mais uma menina. Mas enquanto lá fora estão dizendo é tragédia, do lado de dentro o pai está profetizando: filha, eu vou profetizar na tua vida também. Os teus passos vão ser firmes, os teus passos vão ser largos, nada vai embaraçar a tua caminhada. Não importa o que falam de você, você vai ter um propósito, você vai ter um alvo. Calabasteia. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: abra essa boca e profetiza bênção. Aleluia. Talvez o cenário seja de tragédia, talvez o cenário seja de vergonha, talvez o cenário seja de humilhação, mas faça como Zelofade. Eu vou declarar bênção, eu vou profetizar bênção. Não, na minha casa não tem menina, na minha casa não tem vergonha, na minha casa tem confiança, na minha casa tem perseverança, na minha casa tem passos firmes. Aos olhos do acampamento era uma casa com problema. Zelofade, nenhum menino, nenhum homem para garantir herança, nenhum homem para garantir a continuidade da geração. Não tem problema o que estão falando do lado de fora, do lado de dentro eu estou profetizando. Aí a esposa fica grávida novamente. A expectativa vem: agora vai ser um menino, agora vai ser um menino. Mas daí nasce Milca, que significa autoridade. Milca, você não vai abaixar a cabeça para nenhum problema. Vão falar o que quiserem, vão dar a opinião que quiserem, vão fazer reunião, mas sobre a tua cabeça tem autoridade. Você vai andar de cabeça erguida, você vai andar olhando para o alto, que é onde está o teu autor e consumador da tua fé. A esposa de Zelofade fica grávida de novo. Aleluia. Será que agora vem um menino? Será que agora vem um homem que nós tanto desejamos? Será que agora vem um homem que todo mundo está esperando? Porque às vezes, irmão, a gente fica sofrendo porque as pessoas colocam expectativas em nós e nós queremos corresponder à expectativa das pessoas. E aí a gente fica triste, desanimado, porque alguém está cobrando alguma coisa de você e você não consegue corresponder. Mas espera aí, olha para o alto. Você acha que Deus não tem o controle da tua vida? E em vez de você andar de cabisbaixo, em vez de você esmurecer porque as coisas não estão saindo como os outros querem, olha para o alto e faça como Zelofade. A minha casa está no controle do Senhor. Pode não ser o que eu queria, pode não ser o que eu esperava, mas eu vou profetizar. Aí nasce Tirsa. O que significa Tirsa? Satisfação, contentamento.
É um homem que está dizendo: tive 5 filhas mulheres, nenhum filho homem. Na visão do povo aí do lado de fora, minha casa está destinada à vergonha, à derrota, à falência. Mas em Tirsa eu vou declarar a minha gratidão ao Senhor, a minha satisfação. Eu estou satisfeito com o que o Senhor fez. Será que tem crente aqui nesta noite, como Zelofade, que pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, o que eu queria não aconteceu, mas eu estou satisfeito? Rabaia, Suri, Calaia, Ceia. Quando Zelofade morre, essas moças, elas estão estruturadas emocionalmente para lidar com qualquer tipo de problema. Porque, pastor, sabe quem mais acreditou nelas? Não foi os de fora, foi o próprio pai. O próprio pai abraçava elas e dizia para elas: vocês são as melhores coisas que aconteceu para mim. Vocês são o melhor de Deus para mim. Todos os dias o pai fazia questão de profetizar sobre a vida dessas meninas. Você é confiança, você é perseverança, você é o passo firme, você é a autoridade e você é a minha gratidão a Deus. Quando Moisés começa a fazer a divisão das terras, o pai já não está mais junto com elas. Mas elas têm sobre elas toda a palavra que o pai profetizou o tempo todo de caminhada no deserto. E elas se unem. Uma olha para a outra, eu fico imaginando, falando assim: confiança, a gente precisa fazer alguma coisa. Você vai comigo? A confiança olhava para a perseverança e dizia: eu vou se você for. Aí a confiança e a perseverança olhava para os passos firmes e dizia: você vai? E ela diz: lógico que eu vou, não tenho o pé amarrado, eu vou. Aí elas olhavam para a autoridade e diziam: a perseverança vai, a confiança vai, o passo firme vai, e você vai, a autoridade, lógico que eu vou. Aí todas olhavam para a gratidão e diziam: e você, gratidão? Lógico que eu vou também, porque onde há perseverança, onde há confiança, onde há passos firmes, onde há autoridade, não pode faltar a gratidão. E elas vão colocar uma causa diante de Moisés. Irmãos, aquilo era algo que nunca tinha acontecido. Talvez na concepção humana, revogar uma lei, mudar uma lei, parar uma assembleia, parar uma reunião, para dizer: somos 5 mulheres que estamos querendo o nosso direito. Sabe o que elas estão dizendo? Nós não aceitamos viver de favor. Deus está falando nesta casa. Labaia, Súria, Laia. Que muitas das vezes nós aceitamos decisões que vêm da terra, mas o Senhor está dizendo, e Ele está dizendo aqui, desde a hora que começou esse culto, Ele está dizendo: é só orar, é só clamar, é só pedir, que eu vou revogar leis na terra. Sabe quando a gente está diante de um problema? Quando aparece um problema diante da gente, Betinha, que a gente olha para o lado e não tem ninguém para dar uma palavra e dizer assim: vai lá que vai dar certo, vai lá que você vai conseguir. Não, as palavras que você escuta: ó, eu nunca vi ninguém conseguir esse negócio. Se eu fosse você, eu nem insistia, porque eu já vi gente lá. A gente desiste, a gente para, porque a gente começa a ouvir opiniões de homens.
A gente para porque a gente olha para a lei e pensa, não tem como. A gente para, a gente desiste porque a gente olha para a situação e diz, não tem como chegar ali. Mas o Senhor está falando aqui nesta noite, vamos fazer como essas 5 moças. Elas já tinham um não como resposta. Meu pastor Gilberto, que sempre ensinava a gente assim, se a gente já tem um não como resposta, vamos atrás do sim. Elas sabiam, pastor, que não tinha nada que favorecia elas, mas elas tomaram uma decisão. Elas falaram assim, por que nós vamos ficar aqui paradas, aceitando essa sentença, aceitando viver de favor dos outros, sendo que a gente teve um pai que nos ensinou, que caminhou o tempo inteiro no deserto, dizendo, vai valer a pena o deserto, que nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos ter a nossa parte na herança. Deus está dizendo aqui nesta noite, você tem um pai, você não é órfão. Deus falou aqui nesta noite, você não é órfão, você tem um pai. Por que você não está pedindo? Por que você não está colocando diante dele a sua necessidade? Porque você prefere acreditar na palavra de homens, porque você prefere acreditar que não tem como. Deus está dizendo, pedi e dá-se-vos-á. Quem tem uma causa impossível aqui? Aleluia. Quem tem uma causa impossível? Uma causa que você não tem tido fé, que você olha para a situação, às vezes você até ora, mas quando você vê toda a diversidade, você diz, Deus, não tem como, eu vou me conformar. Deus está falando aqui, Deus falou no meu coração, eu sentada ali, tem gente que está se conformando, tem gente que está falando assim, eu vou me acostumar com a situação, eu vou me acostumar. Vai ver que não tem jeito mesmo, não tem como abrir essa porta, não tem como resolver esse caso, eu vou dar por perdido. E Deus está mandando dizer para você, hoje eu coloco confiança, hoje eu coloco perseverança, hoje eu coloco passos firmes, hoje eu coloco autoridade, e eu encho o teu coração de gratidão, de contentamento, mas você vai entrar na minha presença. Aleluia. A tua decisão em perseverar, em não abrir mão daquilo que o Senhor falou com você. Quem fez gerar esse desejo no seu coração foi Deus. Trabalha nos desertos da vida que você caminhava, nos desertos da vida que você caminhava, alabassúria, alabacheia, Deus, Ele vem falando ao teu coração, eu vou fazer, eu vou curar, eu vou restaurar, alabassúria, eu vou abrir porta, eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou pisar. E por que é que você está aí com o teu coração duvidoso? Essas meninas, elas foram frutos de um pai que mesmo olhando para elas e dizendo, vocês são mulheres, dentro do contexto que nós vivemos, mulheres não têm direito à herança, mulheres não têm direito a herdar nada, mas vocês são minhas filhas, e eu vou declarar sobre a vida de vocês, que vocês não vão desistir diante das dificuldades, e você está andando num deserto, e você tem um pai que está semeando sobre você essas mesmas palavras. Você não vai parar. O meu esposo disse que é de dia, é de noite, é de dia, é de noite. Você não vai parar porque tem um pai que está acreditando em você. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que me chama a atenção foi a ousadia delas, a coragem que elas tiveram. Nunca havia acontecido algo deste nível.
mas elas se unem e elas adentram a presença do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10 diz que nós podemos entrar com ousadia. Por quê? Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: por que você não está clamando mais? Diga para ela: por que você desistiu? Diga para ela: por que você está abrindo mão dos teus sonhos? Por que você está abrindo mão do projeto que está ardendo no teu coração? Não está ardendo porque você quis, mas porque o Pai olhou para você e disse: eu quero te dar, eu acredito em você, eu quero. Alabaia, suri, calaia, ceia. Recebe ousadia nesta noite, recebe coragem, tem atitude. Eu me lembro que uma certa feita nós entramos em oração por uma causa. Um pastor muito amigo nosso, ele estava passando por uma provação muito grande. Ele havia comprado uma casa, havia dado tudo que ele tinha de entrada e estava parcelando, pagando as parcelas da casa. Mas aí veio um infortúnio, veio o dia mau. E ele ficou desempregado, sofreu um acidente. Não tinha mais como pagar aquelas parcelas. Já faz uns bons anos isso. Não tinha como pagar aquelas parcelas. E aí o banco começou a cobrar. E aí o banco começou a ligar. Começou a chegar cartas de cobrança dizendo para negociar, fazer a negociação. Mas ele não tinha de onde tirar o dinheiro. Ele não tinha como pagar, até que chegou o último mês, que não tinha mais como dar continuidade à negociação, e o banco disse: em tantos dias, nós vamos tomar a sua casa. Você vai ter que desocupar a casa, porque a casa vai ser nossa. E o pastor, ele já estava se dando por vencido. Ele já estava dizendo, estava procurando como é onde ele ia morar. Na casa de quem ele ia ficar de favor? Será que ele ia na casa da sogra? Será que ele ia na casa das cunhadas? Ele estava, irmãos, orando a Deus. Pastor, a gente tira da nossa força para orar, pedir soluções para Deus, que não é a solução que Deus quer dar. Ele estava perguntando para Deus: Deus, aonde é que eu vou pedir ajuda? É na casa da cunhada? É na casa da sogra? É na casa da minha filha? Mas aí Deus visita ele numa madrugada e diz para ele: homem, se levanta, eu te encho de coragem, eu te encho de ousadia. Você tem ousadia para entrar na minha presença. Por que você está pedindo uma casa para morar de favor, se eu já te dei a tua? Olha para essa pessoa, diga para ela: hoje Deus vai mudar a tua oração. Ai, a Súria, hoje Deus vai te dar coragem. Hoje Deus vai desamarrar tuas pernas. Você vai ter coragem de pisar no que é teu, profetizar no que é teu, tomar posse do que é teu. O diabo quer te convencer que você vai viver de favor. É mentira dele. O pastor disse: mas Senhor, eu só tenho 15 dias, 20 dias. A polícia vai vir aí, os advogados, sei lá quem vai vir aí, vai mandar eu sair da casa. E o Senhor disse: me clama, me busca. E o pastor chamou a esposa dele e disse: vamos entrar num propósito na madrugada. Vamos clamar ao Senhor, porque eu não sei o que Ele vai fazer, mas nós não vamos sair da nossa casa. Foi Ele que nos deu. E ela disse: mas da onde? Não sei como, mas Ele me acordou. Eu estou ouvindo a voz dele aqui dizendo: para que você está me pedindo para morar de favor, se eu já te dei a tua casa? E eles desceram na oração da madrugada, pastor. Desceram na oração da madrugada. Desceram no jejum, na oração, no jejum. Aí começou a chamar o exército de oração. Começou
começou a chamar as irmãs que oravam, e eu estava ali no meio da oração orando, dizendo: Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Faltando poucos dias, Deus foi lá em Brasília, mudou a lei. Não, ele mudou uma lei, Deus mudou uma lei. Calaia. Em quem já tinha pagado 40% de uma casa, não perdia a casa. O banco que se virasse, fizesse negociação, recebesse R$100 por mês, mas a casa era dele, e ele está lá hoje para a glória de Deus. Olha para essa pessoa e diga para ela: por que você desistiu de orar? Ai, a sore, calai, asteia. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ter passos firmes naquilo que nós clamamos. Percebe como nós mudamos? Percebe como nós temos os altos e baixos na fé? Uma hora a gente tem fé para acreditar, daqui a pouco vem uma notícia, a gente já desanima. Não, vamos ser como essas 5 moças: perseverança, confiança, autoridade, passos firmes, e sempre agradecendo ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu só vim aqui nessa noite para te dizer: Deus não te mandou desistir desse propósito. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se está tendo uma reunião por aí. Eu não sei se tem algum decreto por aí. Eu não sei se já chegou alguma carta da justiça, eu não sei, mas o Senhor está dizendo: não é para entregar nada, não é para desistir de nada, não é para abrir mão de nada, é para entrar na minha presença com confiança, com perseverança, com passos firmes, com autoridade, porque eu vou mudar o decreto. Quantas pessoas que não tinham esperança. Lembra da rainha Esther? Quando o primo dela, Mordecai, disse para ela: olha, o povo está com uma sentença de morte aí. Você não vai fazer nada? Eu não posso fazer nada. Se eu for na presença do rei agora, ele não estendeu o cetro, é sentença de morte. Aí ele disse para ela: mas será que Deus não te colocou aí para esse momento? Aí o que ela foi fazer, pastor, para Deus mudar a sentença? Manda que todos orem em jejum e por mim. E eu e as minhas moças vamos jejuar aqui também. Para que quando eu chegar na presença do rei, mesmo que ele não me chamou, ele estenda o cetro. Deus está falando aqui nessa noite: é oração e jejum que vai mudar a sentença. Não é para você desistir, é para você descer na oração e no jejum. Quando ela entra na presença do rei sem ele chamá-la, o que ele faz? Ele estende o cetro para ela e diz: pede o que queres e até a metade do reino eu te darei. Labaia, suri, calaia, sória. Confiança, não na minha beleza, não na minha aparência, mas confiança naquele que muda decreto. Lá em Mateus 15 fala da mulher cananeia. Ela tinha direito de pedir alguma coisa? Ela sabia que ela tinha mais chance de ser desprezada por Jesus do que ser atendida, porque ela era uma cirofenícia, ela não era uma judia, mas mesmo assim ela vai, ela não deixa nada amarrar os seus pés, ela não deixa nada embaraçar os seus passos. Ela sabe que Jesus está andando por aí, ela diz: agora é minha oportunidade. Alguém pode ver ela sair de casa e dizer: vai aonde? Vou falar com Jesus. Mas ele não vai te ouvir, não tem problema, eu vou mesmo assim.
fortalecendo caminhada de alguém aqui que estava querendo desistir. Deus está fortalecendo os passos. Ela chega lá, os discípulos falam para Jesus: manda essa mulher embora, está gritando demais. Ela continua. Alabaia, Súria, passos firmes, calaia, Súria. Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas da minha casa. Mas ela continua. Socorre-me, Senhor. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não me atender. Senhor, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Aí Jesus para ela e diz assim: mas eu não posso dar migalhas, dar a comida para os cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorrinhos também comem da migalha. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Alabassúria, alabasteia. E a palavra do Senhor diz que Ele só dá uma ordem: vai, vai, que a tua filha já foi curada. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Ai, irmãos, Deus, Ele não mudou. Quem está mudando é a gente. Deus ainda continua o mesmo. O mesmo que falou para Moisés: revoga a lei por causa delas. É o mesmo que está aqui nesta noite disposto a revogar leis, a mudar sentenças, a abrir portas, a mudar diagnósticos por causa de você. Mas Ele não pode fazer se você desistir. Ele não pode fazer se você abrir mão. Ele, como pai, Ele já te deu. Porque quando Deus, Ele muda a sentença daquelas moças, quando Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e revoga a lei, faz uma outra lei, faz uma emenda aí, alguma coisa, mas diz que agora as moças têm direito. Mas elas já não tomaram posse. Olha, pastor, Deus acabou de descer o rolo aqui, é 1 minuto. Deus falou: está revogada a lei. Levanta a mão assim para receber. Deus está mandando dizer assim: está revogada a lei. Está revogada a sentença. Labaia, Súria. Irmã Fran, pastora Adiel, está revogada a sentença. Labaia, Súria. Está revogada a sentença de morte da tua casa. Está revogada a sentença de morte da tua casa. Laia, Súria, caia, Shai. Deus me deu uma visão agora de um clarão como um relâmpago que cortou essa vila Caiúba. E Deus disse assim: eu estou paralisando o anjo da morte que saiu hoje para tocar em um da tua casa, mas a sentença está revogada. Laia, Suri, Calaia, Esteia. Deus revoga a sentença e dá direito a elas. Aleluia. Mas lá no capítulo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 36, chega alguns homens até Moisés e diz assim: o Senhor vai dar a herança para as filhas de Zelofade? Vou, Deus mandou dar. Só que se elas se casarem com outras pessoas, a herança da nossa tribo vai para os outros. E aí vai ficar uma bagunça. Aí Moisés manda chamar as meninas. Recebe aí. A sentença já foi revogada. Você está dentro dessa cláusula que foi aberta aí agora. Levanta a tua mão. Não, eu preciso profetizar. O Senhor está mandando dizer: você tem direito sobre esse negócio. Deus revogou sentença hoje aqui por causa de você.
Só que aí Moisés manda chamar as meninas e diz assim: tem um negócio. Vocês ainda não tomaram posse da terra. É só quando entrar lá em Canaã. Até entrar lá, a gente vai analisar uma coisa. O que, Moisés? Vocês têm direito de escolher casar com quem vocês quiserem, desde que sejam da tribo de Manassés. Você não entendeu? A igreja é quem? A igreja é quem? A noiva. Diga, a igreja é a noiva. A noiva decide com quem quer casar. Quem é o nosso noivo? Então você está dentro desse direito, desde que você firme, alabaia, súria, o compromisso de ser fiel ao noivo até a vinda dele. Porque Moisés diz para as moças: vocês têm direito à herança, desde que vocês se casem com homens da tribo, alabaçúria. E o Senhor, ele abriu agora que ele diga para a minha igreja que tem direito à herança. Quem for fiel até o fim, não é para ficar flertando com um, flertando com o outro, é para ser fiel ao noivo. Fecha os teus olhos. Qual é a causa que você estava quase desistindo? Labaia, súria. Pega agora essa causa aí na tua mão, pela fé. Quando Moisés disse: quando entrar na terra prometida, a gente vai analisar se vocês permanecerem fiéis a essa ordem, não se casarem com outros, mas se casarem com os da tribo de Manassés, a herança é de vocês. Labaia, súria. Lá em Josué, capítulo de número 10, se eu não me engano, eu até anotei aqui, 17. Josué começa a fazer a divisão das terras. Aí manda chamar as meninas. Eita, labaia, súria. Quando chama as meninas, pergunta: tá tudo certo? Tudo certo. O que vocês prometeram para Moisés, cumpriram. Nós estamos casados com noivo, alabaia, súria. Então pode entrar na terra, prometida. E Deus está falando aqui: antes de você receber a bênção, você precisa reafirmar o compromisso com o noivo. Labaia, fecha os teus olhos. Antes de você pedir qualquer coisa, primeiro analisa como é que está o compromisso com o noivo. Antes de você pedir direito de qualquer coisa, antes de você chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, analisa como é que está o compromisso com o noivo. Porque se o compromisso com o noivo estiver firmado, o Senhor manda dizer: Abassúria, vai ser teu por direito. Ele vai colocar nas tuas mãos. Eu não sei o que é que você estava aí desistindo, achando que não tinha como Deus fazer. Ele está mandando fazer. Ele está mandando dizer: pede agora, pede agora. Labaia, súria, tenha coragem, tenha ousadia. Pede agora, abre a tua boca, abre o teu coração. Estava travado aí dentro do teu coração. O teu coração já tinha fechado para esse negócio. Você estava falando: Deus, eu já não aguento mais esperar. Mas o Senhor está dizendo: hoje é noite de pedir. Hoje é noite de pedir, Calaia, Súria. Hoje é noite de entrar na presença do Senhor. O que é que você quer? Qual é a causa impossível que você precisa hoje do Senhor? Labaia, Súria. Começa a falar aí com Deus. É na tua casa, é na tua família, é a salvação de alguém, Calaia, Súria. É a cura, Nabaia, Súria. É essa porta que você não vê como ela vai abrir.
Labai, a Súria, é essa causa que está na justiça. O que é que para você já estava como ponto final, que você olhou e disse, não tem como Deus revogar, não tem como ninguém revogar. Talvez você escutou a conversa de alguém essa semana, talvez você recebeu uma mensagem, talvez você recebeu aí um WhatsApp, um e-mail, e estava dizendo que não tinha condições, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer, eu revogo causa. Eu revogo causa. Labai, se precisar, Deus mexe na cadeira. Se precisar, Deus muda a jurisdição. Se precisar, Abacaia, Suri, Calaia, Ceia, Deus muda o advogado. Se precisar, Deus muda o juízo. O que é que você precisa? Labaia, Suri, Calaia, Súria. Comece a orar aí agora. Comece a pedir a Deus. Comece a falar com Deus aí. Comece a agradecer a Deus. Diga, Deus, obrigado porque eu cheguei aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda é Deus que abre o mar. O Senhor ainda é Deus que acalma a tempestade. O Senhor ainda é Deus que revoga a sentença de morte. Comece a agradecer a Deus aí agora. E diga para Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai entregar essa vitória na minha mão. Eu creio, Senhor, que eu ainda vou contar o testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Eu creio que o meu testemunho, Senhor, será para animar muitas outras pessoas que querem desistir. Começa a clamar aí, começa a clamar aí agora. Sinta a presença do Senhor. Labai, eu vejo papéis sendo assinados aqui, eu vejo autorizações sendo dadas aqui. Labaia, Suri, Calai. Eu vejo Deus liberando um negócio no banco. Labaia, Suri, Calabachai. Uma quantia em dinheiro vai ser liberada. Rabacaia, Súria. A compra. Deus está dizendo, vai ter compra. Deus está mandando dizer, pode ir lá escolher. Pode ir lá. Alabaia, Súria. Vai lá, pisa. Baixa na frente do portão, Calabassúria, porque Deus está dizendo, eu vou liberar compra, Alabassúria, Calaia cheia, Alabassúria. Pastor, vai ser um tempo que o Senhor vai orar por tanta chave neste lugar. É um tempo que vai orar, é chave de casa, é chave de carro, é chave de galpão, Calabaia, Súria. Deus está destravando aqui nesta noite. Deus está destravando aqui nessa noite. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Faz assim com ela, ó. Assim, ó. Parabéns. Não, você não está crendo na vitória dela. Parabéns. Labaia, Sore, Calabacheia. Se você crê na vitória do teu irmão, já começa a olhar para ele com cara de vencedor. Se eu fosse você, eu parabenizava. Sabe por quê? Porque vai ter culto de ação de graça na casa dele. E eu quero estar lá. Eu quero ser convidado, Rabai. Glória ao nome de Jesus.